Olá pessoal, tudo bem? Bem mais aquela vista ali é muito mais bonita do que esta aqui, mas para quem não me conhece, eu sou o professor Alex Salim, sou professor de Direito Penal e também trabalho no Tribunal de Justiça, na primeira Câmara Criminal aqui do TJ de São Paulo, assessorando o desembargador. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco a respeito dos atos preparatórios e a lei de crime de terrorismo, né? Recentemente, na quinta-feira, a Polícia Federal prendeu 10 pessoas sob a suspeita de estarem praticando os atos preparatórios para o crime de terrorismo. Então, a ideia é a gente trabalhar e conversar um pouco sobre isso, né? Porque isso é uma exceção no nosso sistema e como a gente vai ver já já. Antes de falar especificamente da lei, vamos só relembrar um pouco sobre o iter criminis, né? Vamos lembrar um pouquinho essa ideia do iter criminis, do itinerário do crime no direito penal. Vocês lembram que o iter criminis é composto de 4 momentos, 4 fases. A primeira delas é a cogitação. A segunda, a preparação, a terceira, a fase de execução e a quarta, sim, a fase de consumação. Então, aproveitando que nós estamos no domingo, né, aquele domingão, macarronada, tá, vamos falar um pouco da sogra, vamos só lembrar um pouco disso aqui. O fato de eu ter aí a vontade, imaginar assim, vou matar minha sogra, né, eu estou na fase de cogitação. Então eu só desejo, nasce aquela ideia, nada contra a sogra, hein? Pelo amor de Deus, é só um exemplo. Então nasce aquela ideia, vou matar minha sogra, domingão, frango, macarronada, vou matar a sogra. Estamos aqui na fase de cogitação. Essa fase, ela não é punida. Então nós não podemos pensar em punição nesse momento. Cogitei, não há punição. O segundo momento do iter criminis é a fase de preparação. O que é a preparação? É um momento onde eu reúno elementos concretos para poder executar o crime. Então eu vou reunir elementos concretos para poder executar o crime. Então eu vou lá e compro a corda para enforcar a sogra, ou vou me municiar de faca, de uma arma de fogo, né? Então eu vou reunir esses elementos objetivos para poder executar aí, o crime de homicídio, que nós estamos tratando aqui como exemplo. A terceira fase aí sim é de execução. Né? Em geral, eu identifico essa fase quando eu ingresso no núcleo do tipo, ou melhor dizendo, quando eu começo a atacar o bem jurídico tutelado. Então, falando da vida, falando da sogra, falando do crime de homicídio, é quando eu começo a agredir o bem jurídico tutelado, que é a vida. Né? Então, nesse momento é que eu inicio a fase de execução do crime. E por fim, eu tenho aí a fase de consumação, que é quando eu aperfeiçoo toda aquela descrição do tipo penal. Então, o tipo penal fala matar alguém, para que eu aperfeiçoe esse tipo, para que eu consiga chegar ao final, eu preciso o quê? Retirar a vida da pessoa, e aí sim eu vou consumar. Apenas uma dica, não confundir execução com exaurimento. Né? Exaurimento é a fase que vem depois da consumação e não integra o iter criminis, ou seja, eu realmente consegui reunir todos os elementos e exaurir. Então, por exemplo, no furto, quando eu subtraio um bem e desloco do patrimônio da vítima e levo para minha casa, nesse momento já está consumado. Se eu pego esse bem e vendo ou troco por droga, isso é um mero exaurimento. Né? Então, cuidado, porque em muitas provas o examinador ele substitui o termo execução por exaurimento em provas objetivas. E aí, naquela correria, você tem lá 2 minutos para responder cada questão. Você está nervoso, você está cansado, você está estressado. Execução e exaurimento parece tudo a mesma coisa. Então, tomem cuidado com isso. Salim, beleza. O que tudo isso tem a ver, então, com a lei de terrorismo, né? O que acontece? O Brasil, a Constituição Federal prevê o terrorismo, mas o Brasil nunca regulamentou, né, o terrorismo, o crime de terrorismo em si. Na verdade, o terrorismo estava previsto na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 83. Lá os artigos 20 e 24 é que tratam de condutas
que podem ser aí definidas como atos de terrorismo. Até então, não havia nenhuma definição, não havia regulamentação do terrorismo. Né? Boa tarde aí, pessoal. Então, o que acontece? Vem agora o legislador, agora em março de 2016, muito por conta das Olimpíadas, e definiu aí o terrorismo em lei. Né? A lei, como eu disse, 13.260 de 2016. O artigo 2º dessa lei traz a definição de terrorismo. Mas o que interessa para a gente aqui no que diz respeito aos atos preparatórios? É porque essa lei, ela pune, ela traz um artigo específico punindo como crime autônomo ato preparatório. Então, o artigo 5º da lei, eu vou ler aqui para vocês, ele diz assim, ó: é crime realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Né? Então, isso foi definido na lei, essa preparação para o terrorismo foi definido na lei de terrorismo como um crime autônomo. Então, só para a gente lembrar disso, os atos preparatórios, cogitação e depois a preparação, em regra no nosso sistema são impuníveis. Né? Não há punição de cogitação e de preparação. Eu só vou punir a preparação quando tiver previsto como crime autônomo. E aí eu preciso citar outros exemplos. Por exemplo, o crime de associação criminosa, o 288 do Código Penal. Né? Lá nós temos o quê? A reunião de 3 ou mais pessoas com o objetivo de praticar crimes. Né? Então, isso é uma conduta de caráter autônomo, são atos preparatórios que foram definidos como um crime autônomo. Eu também tenho, como exceção ao sistema, os petrechos para a produção de moeda, petrechos para falsificação de documentos públicos, também são crimes definidos de maneira autônoma e são atos preparatórios definidos de maneira autônoma. Nós também temos na Lei de Segurança Nacional a previsão do terrorismo e agora na Lei de Terrorismo também a previsão de ato preparatório como crime autônomo. Né? Na antiga Lei de Ato de Segurança, na antiga lei não, na Lei de Segurança Nacional, a gente trazia ali algumas condutas previstas como atos preparatórios, o parágrafo 2º do artigo 15 dizia assim, ó: punem-se atos preparatórios de sabotagem com a pena deste artigo. Né? Então também é um exemplo de punição individual, punição específica de ato preparatório. Tudo isso, né, constitui exceção ao nosso sistema. Né? E alguns dizem que é uma demonstração do direito penal do inimigo. Para quem não lembra, o direito penal do inimigo, ele foi introduzido no sistema, não é assim, uma novidade, mas ele foi introduzido no sistema pelo alemão Jacobs, né, pelo Guten Jacobs. Ele é que trouxe a ideia do direito penal do inimigo, ou seja, o indivíduo praticando atos delitivos, exatamente, Jacobs, o indivíduo praticando atos delitivos, ele estaria afrontando o Estado, ele estaria afrontando a ordem jurídica e por isso ele se tornaria um inimigo do Estado, cabendo aí contra ele medidas sancionatórias bem rigorosas. Né? Então, o que acontece? Voltando para a lei de terrorismo, ela traz essa novidade, ela traz a punição aí de atos preparatórios como crime autônomo, né? E só lembrando, eu li agora de ontem para hoje uma notícia de que inclusive os advogados desse pessoal, dos 10 suspeitos de estarem praticando aí atos preparatórios de terrorismo, foram presos pela Polícia Federal, os advogados não estavam tendo acesso aos próprios presos. Então, vejam o rigor que está sendo dado aí a essa situação, a situação de terrorismo, muito por conta de tudo que está acontecendo no mundo, né? Terrorismo na França, terrorismo nos Estados Unidos, na Europa em geral, toda a problemática lá do Oriente Médio. Então, evidentemente que a comunidade internacional enxerga essa situação de maneira muito, muito dura, né? E o Brasil aí com receio de ter uma postura mais leniente, de ser encarado... Não, o Brasil é visto, né, como aquela coisa, o brasileiro aí, o pessoal é do bem e tal, então... Mas
a nossa legislação, ela trouxe uma previsão dura, né, punindo atos preparatórios, repetindo que para alguns isso constitui o direito penal do inimigo, salvo quando previsto em crime autônomo, como os casos que eu citei, né? Então é bom a gente estar atento a esse artigo, porque provavelmente ele vai ser cobrado em provas de concurso, vai começar a ser cobrado aí, vai aparecer nos manuais, né, de direito penal, então a gente precisa estar atento. E eu quero dizer para vocês mais uma coisa, estou preparando aí uma novidade, vem em breve um revisaço do Salim, né? Eu estou afastado das salas de aula nesse semestre, estou voltando, e com muita vontade, aliás, com saudade, né, dos alunos, sempre com saudade dos ex-alunos. Olá pessoal, legal, o pessoal tá mandando mensagem aí, bacana. Então eu tenho sempre saudade da turma, vem gente nova pela frente. Então eu estou preparando aí, saudade sim pessoal, eu estou preparando aí um curso, né, que a gente vai denominar de revisaço. A ideia é fazer uma revisão aí da toda a parte geral e uma revisão da parte especial de maneira bem concentrada, de maneira bem didática, bem prática, preparando um time de jovens professores para trabalharem junto comigo, né? Então, em breve, vocês terão notícia aí dessa equipe, desses times, né? E a ideia é fazer assim, uma imersão realmente no direito penal, uma revisão de toda a parte geral e a parte especial. E em breve eu informo isso para vocês. E vou estabelecer aqui, né, um canal pelo Periscope para a gente poder estar trabalhando aí novidades. De repente eu estou lá no tribunal, aparece uma situação nova, começar a utilizar essa ferramenta de contato, porque ela é bastante útil, né? E, enfim, então obrigado a todos e a gente com certeza se encontra aqui, né? Então sempre assistir aí os vídeos do Salim. Um abraço a todos vocês, bom domingo, ótima semana e bons estudos. Até mais.